Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo. Que bom te encontrar aí novamente. Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Que o Senhor possa guardar, abençoar a sua família, a sua casa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um que passa por aqui. Eu só sei se você passou aqui, se você escrever aí embaixo, não é? Existem pessoas que todos os dias passam aqui e fazem questão de deixar aqui embaixo pelo menos um amém. Eu dou graças a Deus pela sua vida e tenho orado por cada um. Pouco tempo atrás eu estava pregando em Aimorés, em Minas Gerais, e uma irmã veio falar: irmão Paulo, eu assisto todos os dias o estudo e você pede para escrever algo e eu nunca escrevo. Não tem problema, Deus sabe que você passou por aqui. Mas eu gosto quando você escreve porque eu fico sabendo. Eu vejo a contagem, mas eu só sei se você passou aqui quando você escreve, nem que seja um amém, nem que seja um joinha embaixo, para que eu possa ver que você de fato passou aqui. Deus possa continuar te abençoando e eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Nós estamos em 1 Coríntios capítulo 9 e hoje nós vamos começar mais um bloco de estudos que vão do versículo 24 ao 27. Aqui a gente vai, através desses versículos, encerrar o capítulo 9, versículos 24 a 27. Paulo recusou o suporte financeiro da igreja. Nós falamos que para alcançar o maior número de pessoas. E aqui nós vamos ver agora Paulo dizendo que recusou esse suporte por amor a si mesmo. Paulo está falando da liberdade da graça. E o texto bíblico diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui usa uma figura de linguagem na área dos esportes. E por que Paulo usa isso? Porque a cidade de Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo antigo nesta área esportiva. Eu creio que você já ouviu falar dos Jogos Olímpicos, onde ele nasceu, não é? Na Grécia, e os Jogos Olímpicos de Atenas, os Jogos Istmicos eram os mais importantes do planeta na época, e tudo próximo ali, e Paulo agora usa essa figura do atleta, porque era uma linguagem que os irmãos da igreja de Corinto entendiam perfeitamente o que Paulo estava dizendo. E Paulo se compara com a figura de um corredor, de um lutador. Paulo diz que o alvo do atleta é vencer. O ministro é um atleta cujo alvo é vencer. E Paulo ensina algumas lições práticas que eu quero observar com você nesses dias aqui. E a primeira coisa que Paulo traz para nós aqui de lição é que a vida cristã é um campo de batalha. Não é uma colônia de férias. Paulo nos ensina que ser cristão não é você aceitei Cristo, agora estou de boa. Não. A vida cristã é uma batalha. É uma luta renhada, sem tréguas. Aqui é o reino do adversário. Aqui nós temos um inimigo muito forte. E nós precisamos entender isso. Você entra nessa luta como um boxeador, como alguém que vai travar uma batalha de vida ou morte. A palavra luta no grego traz essa ideia de agonia. Trata de uma luta agônica. Um atleta mal treinado não pode ganhar a corrida e nem a luta. Nós precisamos entender, irmãos, que nesse mundo nós estamos lutando. Ser cristão não é fácil. E porque muitos fracassam e caem, porque brincam nessa vida cristã, relaxam na sua jornada. Nós não estamos numa colônia de férias, como eu disse. Nós não estamos aqui para brincar, estejamos de sobreaviso. O nosso adversário anda em derredor, procurando alguém para tragar, procurando brechas, procurando pessoas que estão brincando nesse mundo.
Não é fácil ser cristão, nós estamos indo contra a correnteza, contra o sistema, enfrentando diariamente provações, tentações, mas Deus dá graça, Deus dá força, Deus não permite que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. O Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, mas nós não podemos brincar. E é isso que Paulo traz para esses irmãos aqui. Aqui não é colônia de férias. Nós precisamos entender que estamos em uma luta e às vezes precisamos tomar decisões, abrir mão de direitos, para que nós possamos chegar vitoriosos no final dessa jornada aqui nesse mundo. E é isso que Paulo está trazendo para essa igreja de Corinto. Paulo deixou de receber a ajuda financeira da igreja, que teria direito, mas porque ele fez isso? Porque ele estava numa batalha, ele estava numa luta, ele queria caminhar, ser vencedor e não queria que esse fato fosse uma barreira, um impedimento para ele. E sabe, amados irmãos, nós sabemos as decisões que precisamos tomar na nossa vida muitas vezes. Nós precisamos saber e quantas vezes nós precisamos abrir mão dos nossos direitos, abrir mão de coisas que seriam legítimas para termos paz, para agradar a Deus. Quantas pessoas vivem conflito dentro de casa, com seus familiares, porque estão travando verdadeiras batalhas, dizendo não, porque fulano faz isso comigo e eu não vou abrir mão, eu não vou ceder, e vivem uma guerra dentro de casa porque não se humilham, não abrem mão. Nós precisamos entender, às vezes precisamos abrir mão de direitos para podermos testemunhar, para que a nossa comunhão não seja atrapalhada. Amados irmãos, que Deus nos dê sabedoria, direcionamento, onde quer que nós formos. Eu falei o exemplo de casa, mas isso se aplica no trabalho, isso se aplica na nossa rotina diária, no convívio da igreja. Eu preciso entender que isso aqui é batalha e as brechas não podem ser abertas para que o inimigo não tenha vitória nas nossas vidas, aonde quer que nós estejamos. Paulo deixa isso muito claro. É uma agonia, é uma luta. Descanso, tranquilidade, nós só teremos quando chegarmos lá nos céus. Aqui, o Senhor nos ajuda, o Senhor traz paz ao nosso coração, mesmo no meio das batalhas diárias, e eu preciso estar ciente disso. É tomar a cruz e seguir a Ele, com um propósito no alvo. Propósito nos nossos olhos, como um atleta que batalha, que luta, que enfrenta com o propósito de ser vencedor. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, esclareça no seu coração a sua palavra e viva a vida que glorifique o nome do Senhor. Muito obrigado, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.